relatório do Banco Mundial afirma que a pandemia atrasou o desenvolvimento das crianças brasileiras em uma década. O estudo concluiu que as condições atuais de educação e saúde só vão permitir o desenvolvimento de 50%, metade do potencial de quem nasceu no ano passado. A gente conversa agora com a nossa especialista em educação, Cláudia Costin, vai falar um pouco mais sobre a gravidade dessas perdas. Cláudia, a gente não estava numa situação lá muito confortável, mas ela ainda piorou, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Luciana e Sidney, é um prazer falar com vocês. E que pena ter que falar de coisas tão tristes como a matéria anterior e agora o que eu tenho a dizer sobre esse relatório. Esse relatório, ele surge de uma iniciativa do Banco Mundial voltada a explicar a importância para os governos, a importância de se investir em pessoas. Eles criaram um índice, que eles chamam de índice de capital humano, que olha para as crianças, a expectativa de vida, quer dizer, a mortalidade infantil, os déficits de crescimento daquelas crianças e, um pouco mais tarde, os anos médios de escolaridade ajustados para os resultados de aprendizagem, ou seja, não basta ficar mais anos na escola, mas tem que aprender. E, finalmente, para expectativa de vida dos adultos. Olhando para esse conjunto, eles projetam a produtividade esperada daquela criança ao fazer 18 anos, para mostrar para os governos que não é só porque é urgente investir nas crianças, na sua alimentação, na sua saúde e na escolaridade, mas também que, se você não fizer isso, o desenvolvimento do país, o crescimento daquele país sai prejudicado, como a gente já sabe no Brasil. Mais do que isso, eles enfatizam, Luciana e Sidney, as profundas desigualdades que nós já tínhamos antes da pandemia. Então, quando eles pegam os dados de uma criança nascida em 2019, eles mostram que 40% do potencial dessa criança é desperdiçado, e a questão da comida, da fome, que vocês ressaltaram na matéria anterior, ela também aparece nesse indicador, mas que a pandemia agravou tudo isso, tanto a desigualdade, que não era só de renda, era também de aprendizagem, era também regional, e as profundas insuficiências de desenvolvimento das crianças em geral no Brasil. Muito triste isso. Professora, já que você fez menção de forma anterior, a Luciana falou muito bem, muito sensível à fala dela, hoje muitas escolas, gestores de escolas estão até permitindo que crianças levem comida para casa, comida da merenda para alimentar os seus pais, uma acessibilidade também muito especial. Mas a minha pergunta é a seguinte, a senhora certamente, mais do que nós dois aqui, parte do público, já perdeu a conta de quantos diagnósticos já foram feitos, inclusive pelo Banco Mundial, né? A pergunta é, quando todas essas ideias, levantamentos e pesquisas serão compilados e, na prática, a gente vai ver consequências de tantos brilhantes e importantes estudos? Olha, Sidney, por incrível que pareça, o Brasil teve avanços. Eu queria só lembrar que na década de 60, no final da década de 60, só 40% das crianças estavam no ensino primário no Brasil. O Brasil, finalmente, na primeira década do século XXI, colocou todas as crianças no ensino fundamental, incluindo o Fundamental 1 e 2. E a cada ano vem colocando mais jovens no ensino médio e melhorando, inclusive, a taxa de conclusão. E muito devagar a aprendizagem vem melhorando. O que nós precisamos no Brasil primeiro, e aliás o próprio relatório fala isso, o Brasil precisa aprender com o Brasil. Quando eles mostram regionalizado o índice de capital humano, eles mostram que o Ceará se destaca.
se destaca positivamente. Por quê? Porque investiu em educação da maneira correta. Que tal nos inspirarmos em o que o Ceará fez? Pernambuco também é um estado que é destacado. Por quê? Porque investiu da maneira correta. E, evidentemente, São Paulo, porque tem um PIB muito maior e tudo mais, mas também podemos olhar para o Paraná, podemos olhar, então não é uma questão nem de partido político que é o governante, de nada disso, é ter políticas públicas de boa qualidade e olhar para quem está acertando. Eles dão o exemplo de Cocais do Alto, lá no Piauí, por exemplo, um município que já estava bom em 2019 e conseguiu construir uma resposta educacional positiva para a Covid. Então, nós temos que olhar para quem está fazendo certo, Sobral, Cocais do Alto, Teresina, que é um município muito pobre, mas já foi a melhor das capitais em aprendizado. Nos inspirar no que eles fazem e copiar. Mas, para finalizar esse comentário curto sobre boas práticas, eu queria dizer que 2 boas práticas o Brasil tem e construiu ao longo dos anos. Uma é a merenda escolar. O melhor programa de segurança alimentar no Brasil foi criado pelo Getúlio Vargas e, ao longo dos tempos, foi se aperfeiçoando. Como é que a gente pôde deixar as escolas 2 anos fechados para os mais vulneráveis, privando as crianças e os jovens da merenda que teria protegido muito mais nesse período? Isso é algo que a gente não pode deixar de falar. E o outro, o relatório menciona, é o Bolsa Família, um programa de transferência de renda condicional a colocar as crianças na escola, que foi criado, acho que ainda no governo Fernando Henrique, foi ampliado no governo seguinte, agora foi rebatizado e lidado de uma maneira meio esquisita, mas o Auxílio Brasil, baseado no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. Esse programa pode nos ajudar, se bem mantido, se não capturado por questões fisiológicas, a dar um pouco mais de segurança alimentar e de saúde a todos, obrigando os pais a manter os filhos na escola. A gente sabe fazer, né? Basta querer, né, Cláudia? Enquanto isso, a gente fica lembrando, você ia falando aqui, eu ia lembrando o desafio um brasileiro a não conhecer uma outra pessoa, o filho de alguém, o filho de um funcionário ou um vizinho brilhante que você disse, nossa, se tivesse tido oportunidade, essa pessoa teria dado uma boa contribuição para o Brasil. A gente sempre fala isso, falta oportunidade para muita gente, né, Cláudia? É verdade. Isso. É isso, Cláudia. Muito obrigada mais uma vez aqui pela sua aula no Visão CNN. Muito obrigada, eu é que agradeço.